Eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo, você já ouviu falar sobre a quinta dimensão. E se perguntou, o que isso quer dizer exatamente? Por que está todo mundo falando sobre quinta dimensão, transição planetária, ascensão da consciência? Calma, que nesse vídeo eu vou trazer uma nova perspectiva para você entender de uma vez por todas o que é e como funciona a quinta dimensão. Então, faz o seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Saudações, família galáctica, tudo bom com você? Quem não me conhece, meu nome é Alciara Franca, sou terapeuta holística, contatada dos arcturianos, canalizadora de consciências extrafísicas, e este é o canal Cosmo Consciência, onde nós falamos sobre expansão de consciência, contatos extrafísicos, desenvolvimento da multidimensionalidade do ser. Então, seja bem-vindo. Sim, eu sei que é muito desafiador compreender o que são as dimensões da realidade. Inclusive, eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E eu vou deixar um link dele aqui na descrição para que você possa ver depois. Mas sempre que falamos sobre transição planetária, mudança de frequência, ascensão para a quinta dimensão, sempre ficamos com aquela pulga atrás da orelha, sem entender muito bem o que isso quer dizer. E principalmente, como esse processo será realizado, não é mesmo? Pois bem, nesse vídeo nós vamos construir juntos como seria estar na quinta dimensão e descobrir como os arcturianos têm contribuído para o processo de transição planetário do nosso planeta. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que nós somos seres multidimensionais e que estamos vivenciando a perspectiva da terceira dimensão e que optamos vivenciar a experiência da terceira dimensão e sentir como é ter um corpo físico. A partir desse movimento, nós entramos em uma jornada aqui no planeta Terra, no qual estamos inseridos dentro de todas as leis que regem essa realidade. Eu chamaria essas leis como se fosse o script, a condição de contorno que modela a realidade. Ou seja, cada dimensão tem as leis específicas e até onde os habitantes daquela dimensão podem se manifestar. É como se fossem as limitações mesmos. Cada dimensão tem uma forma específica de ser, certo? Ou seja, não tem para onde correr, gente. Enquanto estamos encarnados, nós temos que viver de acordo com as leis que regem a terceira dimensão. O processo de transição dimensional é justamente a mudança dessas leis, dessa programação que rege os limites de acesso que essa realidade nos permite experienciar. Mas calma, que isso tudo vai fazer sentido até o final do vídeo. Fica comigo. Vale lembrar que quando falamos de dimensões da realidade, também podemos nos referir aos estágios de abertura, aos estágios de percepção da consciência. Essa experiência que estamos vivendo na terceira dimensão, se comparada à quinta dimensão, é uma experiência que tem uma percepção da realidade muito mais limitada. Então, a quinta dimensão é um novo estágio de consciência que o planeta inteiro está migrando. Nós estamos atualizando as regras do jogo, entendem? E para compreender o porquê desse processo, a gente tem que ampliar mais a nossa cabecinha tridimensional. Imagina que interessante para a consciência, que é quem cria toda essa novela, todo esse jogo, o como é interessante experienciar todo esse processo de mudança planetária e principalmente contribuir para isso. Ou seja, a minha consciência, quando decidiu encarnar, falou, vai lá, Alciara, fala sobre quinta dimensão, extraterrestres, vai ajudar a galera a acordar para quem eles são de verdade.
Então era como se meu espírito estivesse empolgado em participar disso. É isso que está acontecendo com todos os seres hoje aqui encarnado, mesmo aqueles que ainda não têm consciência disso, pois a alma, o eu superior deles, quem mandou eles para cá, sabe que nós estamos vivendo um momento muito extraordinário. Existem muitos seres que já passaram por esse processo e estão vivenciando a quinta dimensão, como os arcturianos, os pleiadianos e tantos outros que estão colaborando com esse processo no planeta. Muitos deles já trouxeram as suas percepções do que é a quinta dimensão através de diversos canais. Assim como eu sou canalizadora, existem outros que se conectam também com os arcturianos, se conectam com muitos seres diferenciados. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que cada canal ele traz uma parte da verdade. Portanto, não se prendam a nada que vocês leiam como a verdade absoluta, pelo contrário, sempre observe como a soma disso tudo integra-se no todo. Porque nós não temos a capacidade ainda de compreender completamente o que é a quinta dimensão, mas já podemos vislumbrar alguns aspectos e é isso que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. Cada dimensão de consciência está numa faixa vibracional e os seres que vivem em cada uma delas estão sintonizados com essa faixa, com essa frequência. Seria como se a gente fizesse uma analogia a um aparelho de rádio. Para quem é das antigas, como eu, que usava AM e FM, vai lembrar que quando a gente queria acessar 101,1 para ouvir as músicas da noite, por exemplo, a gente não ia conseguir na 99,9. A gente tinha que ir lá, girar analogicamente, para minha época era assim, e alternar entre estação e estação até que eu achasse a que tocava a música que eu mais tinha afinidade, não era assim? Então, nosso corpo, a nossa experiência aqui está sintonizada na percepção dimensional de terceira dimensão. Estava, né? Porque a gente já está num processo ascensional, né? Então, em breve, nós estaremos na 5.0. Entende? Porém, os seres que estão em dimensões mais elevadas, como os arcturianos, lembra que eu falei que cada faixa dimensional tem regras que condizem ao estágio de limitação que aquela consciência percebe? Consciências que estão em faixas mais elevadas do que outras têm, consequentemente, devido ao estado vibracional daquela consciência, daquela experiência que eles estão vivenciando, eles têm uma amplitude muito maior de percepção da realidade. Por isso, eles podem perceber a nossa, que estamos em uma dimensão mais baixa. Por isso, eles conseguem colaborar. Contudo, nós também podemos nos conectar com dimensões mais elevadas, desde que a gente comece a trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar as limpezas dos padrões energéticos, de tudo que a gente vem carregando entre essa existência e outras que a gente já viveu na terceira dimensão, a gente consegue impulsionar a nossa frequência vibratória e acessar esses seres de quinta dimensão, por exemplo. O que você não contava é que, justamente devido ao processo de transição planetária que estamos vivendo, está muito mais fácil a gente conseguir atingir esses estágios de consciência. A gente está tendo um bônus do universo, digamos assim, que estão dando um empurrão para que a gente siga por uma nova perspectiva da realidade. Mas, Alciara, como eu sei que isso realmente está acontecendo? Porque nós, eu, você, existimos. Nós somos uma grande prova de que esse processo está sim acontecendo no planeta. Pois há anos atrás não se ouvia quase ninguém falar desse assunto que estamos falando. E hoje eu percebo o quanto de pessoas está despertando, principalmente para os assuntos extraterrestres. Porque mesmo dentro do meio espiritualista,
pessoas que estudam sobre ufologia a partir dessa perspectiva espiritual ainda é muito pequena. Então eu vejo, né, nesse tempo que eu já estou trabalhando com os arcturianos, desde 2018, o quanto essas informações já se disseminaram e quantas mais pessoas já sabem disso, já se tornou um conhecimento comum. Então, gente, a transição está acontecendo sim, quer a gente queira ou não, não é uma escolha mais. Pela visão dos arcturianos, a quinta dimensão é um estado elevadíssimo de consciência. Nela, os seres mantêm a sua identidade individual, porém já fazem parte da identidade coletiva, já estão conscientes da conexão com o coletivo, ou seja, eles têm a sua individualidade, mas também se conectam com o grupo. Nessa dimensão, eles já transcenderam a dualidade. Lá é regente a lei do uno, em que o amor incondicional é a base de estrutura de toda a experiência. Não existem julgamentos, discórdias, brigas, e o maior fator que traz esse equilíbrio é justamente essa percepção coletiva que eles têm muito aflorados. Seus corpos físicos são extremamente sutis e para eles não existe a morte, porque a morte para nós é como se tudo fosse acabar, né? É empregado isso na nossa cultura. Para eles chegam ao fim de um ciclo que foi programado em sua existência. Então, eles passam para outra dimensão. É apenas uma transição dimensional. Segundo os arcturianos, uma das principais diferenças entre uma dimensão da outra é a quantidade de energia que é possível armazenar. Dimensões superiores comportam muito mais quanto de luz do que as dimensões inferiores, o que implica no estágio de vibração mais elevados, que, se a gente pensar pelas leis físicas do nosso planeta, o estado de vibração de uma molécula está diretamente relacionado à quantidade de energia que essa molécula absorve, por exemplo. Por exemplo, vamos usar a mudança de fase da água. A água, para passar do estado líquido para gasoso, ela precisa ganhar energia. Assim, as moléculas se agitam, começam a se agitar, aumentam sua frequência, a sua vibração, até que se tornam mais sutis e se gaseificam. Bem simples do que é a transição dimensional. Só para ter algo para que vocês possam compreender na mente, tá bom? Claro que é um processo mais complexo que isso. E é exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. A gente está recebendo infusões gigantescas de luz que vêm de dimensões superiores e se instauram no nosso planeta. E esse processo acontece através dos corredores dimensionais, cujos os arcturianos são um dos principais responsáveis de abrir e dar a devida manutenção para que o processo ocorra. A gente fala mais disso no estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos. Se você ainda não está acompanhando, toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal. Na quinta dimensão não existe mais doenças, sofrimento, tudo que é gerado pela desarmonia. Lá eles estão em total equilíbrio consigo e com todo ao seu redor, pois as sociedades de quinta dimensão já estão muito harmônicas e cada um é consciente do papel que veio exercer naquele planeta. Desde o nascimento, aquele ser que resolve encarnar naquele lugar, ele já tem um papel que vem da sua alma e todos na sociedade o reconhecem. Então, aquele ser não precisa competir com ninguém, ele apenas é. E os outros que vieram antes o estimula a desenvolver todas as suas capacidades. Não é incrível isso? Os sentidos psíquicos são altamente desenvolvidos e eles são responsáveis pela comunicação, pelo deslocamento e pela materialização de objetos que sejam necessários. E os seres que estão nessa dimensão
também estão altamente conscientes da sua conexão com a fonte criadora e assim transbordam amor e paz. E claro que ainda existem muitas outras características relacionadas à quinta dimensão. Muitas delas, acredito que a maioria, nós nem temos a capacidade para processar ainda com o nosso cérebro, que é um Pentium 4, sacaram? Pois está muito fora das nossas concepções atuais. Mas já dá para a gente sentir o gostinho do que seria estar nessa quinta dimensão com essas poucas características que temos. Vale reforçar que a quinta dimensão é um estágio da consciência e que mesmo que ainda nós tenhamos os corpos tridimensionais, é possível atingi-lo se nos focarmos no nosso desenvolvimento pessoal e cura dos nossos corpos energéticos. Porque assim a gente pode ir sutilizando cada vez mais o nosso eu e assim acessar frequências de pensamento, de conexão com essas dimensões, pois tudo é por sintonia. E para completar essa mudança dimensional que nós estamos vivendo, é preciso que todos os seres humanos tenham o conhecimento das dimensões superiores. Afinal, é o nosso inconsciente que cria a realidade. Então, uma das principais missões dos arcturianos é difundir esse tipo de conhecimento. E é por isso que esse canal existe e tantos outros que são extremamente necessários para esse processo de transição. Pois nós precisamos que muitas pessoas consigam ter acesso a esse tipo de informação, para que assim a gente possa juntos criar esta nova realidade. Não é incrível? Nós somos partes fundamentais nesse processo. Mas fiquem tranquilos que isso não vai demorar como a gente imagina, porque a gente pode comparar o processo de transição planetária com a nossa evolução tecnológica, por exemplo. Há 100 anos atrás, nós não fazíamos ideia de tudo que a gente ia conseguir construir em 100 anos. Se a gente parar para fazer uma analogia rápida, nós passamos mais de 2000 anos, basicamente, com a mesma ciência e a mesma tecnologia, e de repente houve um salto quântico. Por isso que hoje nós podemos nos comunicar. Há 100 anos atrás, isso seria considerado magia, entende? Houve um salto gigantesco. Se a gente olha de longe, a gente consegue perceber. E é exatamente assim que a nossa consciência irá expandir. Exatamente como esse salto quântico tecnológico será o salto quântico da consciência para a quinta dimensão. Fiquem ligados! E aí, me conta, o que você achou desse vídeo? Ficou mais claro o que é a quinta dimensão para você? Então, deixa seu comentário, aproveita já para dar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos e compartilha com alguém para que mais pessoas possam ter a compreensão das dimensões superiores e assim a gente contribuir com o processo de transição planetária. Por hoje é isso, um beijo, te vejo no próximo vídeo, tchau!